E aí, gente, tudo bem? Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar do crime de tráfico de drogas. Nossas questões, últimas questões da nossa série que nós estamos gravando aqui com questões. Futuramente traremos outras aí, de outros temas, de outras áreas, da área de tecnologia, de repente algumas questões comentadas aqui para você responder junto aqui no vídeo, tá bom? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Falaremos do tráfico de drogas, as questões que nós vamos trazer agora, tá bom? Bora lá? Tráfico de droga, questão 1. Vamos trazer a primeira questão aqui, certo ou errado, padrão CESP aí, né? Vamos lá. O crime de tráfico de droga exige necessariamente a venda de substância entorpecente? Resposta A. E aí? O crime de tráfico de droga exige necessariamente a venda da substância entorpecente? Eu necessariamente ferrou, né? Resposta errada, tá bom? O artigo 33 da Lei de Drogas descreve 18 verbos nucleares, tornando o crime de ação múltipla. Assim, basta praticar qualquer uma das condutas previstas para configurar o delito, independente de haver venda, tá bom? Exemplo: importar, exportar, remeter, propor, reduzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, transportar, guardar, trazer consigo, entregar, consumo, enfim. Letra de lei isso aí, tá bom? Então, na verdade, o crime de tráfico de droga exige não só necessariamente a venda, né, para que se responder, tá? Tá errado. Então, o crime não necessariamente você tem que vender. Para você responder, você só precisa estar em qualquer desse verbo, incorrer em qualquer desses verbos aqui, né? Você pode responder por você andar, levar a droga de um lugar para o outro, você vender, você fabricar, você comprar, você guardar, enfim, você oferecer para alguém, tudo isso você já caracteriza então o tráfico de droga, tá bom? Beleza? Então errado aí a questão. Questão 2, vamos para a 2, né? A 2 traz o seguinte: pena. O tráfico de drogas possui pena de 2 a 5 anos, 3 a 8, 5 a 15 ou D, de 8 a 20 anos. E aí, qual é a resposta? Nós temos uma aula que fala sobre o tráfico, né, os crimes de tráfico de droga. Dá uma olhada lá, que lá tem as respostas aí, a gente já fala lá, inclusive, tá bom? Resposta aqui é a letra C, né? O artigo 33, caput, traz então que a reclusão, letra de lei, é de 5 a 15 anos, além de multa, tá bom? Tá previsto em lei. 3. Questão 3 diz pra gente a seguinte situação: crime equiparado a hediondo. Bom, o tráfico ilícito de droga é considerado crime comum? É um crime culposo? É um crime equiparado a hediondo? Ou é uma contravenção penal? Tempo! E aí? O tráfico de droga, ele é equiparado a hediondo, tá? Nos termos da Constituição. Lei 8.073 de 1990, desde então ele é considerado um crime equiparado a hediondo, tá bom? Resposta então, letra C de casa. 4. A 4 traz para a gente a seguinte situação: usuário. O que é usuário? Bom, usuário de droga pratica crime previsto no artigo 28, artigo 33, artigo 35 ou no artigo 36? Qual é que fala lá do usuário, hein? E aí? Isso aqui é letra de lei, tem que ler, né? Não tem outro jeito, tem que ler a lei de droga lá para você pegar. Traz o que? O usuário está previsto no artigo 28, portanto, a resposta é a letra A. Trata-se da posse para consumo pessoal, não prevê pena privativa de liberdade, mas medida como advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa, portanto, aí o usuário, tá bom? Previsto no artigo 28, letra A da questão 4. Questão 5 traz para a gente a seguinte situação: associação para o tráfico. Bom, para a configuração do crime, artigo 35 exige que duas pessoas associem de forma estável e permanente. 3. 3B. 3 pessoas. 4. Organização criminosa. Ou D. Apenas concurso eventual. E aí? Resposta é a letra tempo.
Letra A é a resposta. Bom, a associação para o tráfico exige duas ou mais pessoas, tá? Uma estabilidade, a permanência, tá bom? E a simples reunião ocasional para o único crime já caracteriza, então, o concurso de pessoa e não associação, tá bom? Então, aí é a letra A, a resposta da 5. 6. A 6 traz do tráfico privilegiado. Bom, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 exige que o agente seja reincidente, B, integre organização criminosa, C, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa, ou D, seja menor de 21 anos. Tempo! E aí, em que situação está o tráfico privilegiado? Resposta letra C, né? Primário, tenha bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem a integre a organização criminosa. Portanto, aí, a resposta da letra da 6, né? A letra C, todos os requisitos previstos cumulativamente para a incidência da causa da diminuição da pena estão aí, portanto, na letra C. 7, vamos para 7, vamos ver o que diz aqui a 7, né? Redução de pena. No tráfico privilegiado, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, pela metade, 1/3 ou até 5 anos. Resposta, tempo para você aí, ó. A pena é reduzida de 1/6 a 2/3, conforme o caso concreto. Está então a resposta é a letra A 7, tá bom? Questão 16. Questão 8. Natureza da droga. Bom, na fixação da pena, o juiz deverá considerar, primeiro, A, apenas a quantidade da droga, B, apenas a personalidade do agente, C, natureza e quantidade da droga, entre outros elementos previstos em lei, ou D, somente confissão. E aí? Qual é a situação aí? Natureza da droga. Bom, a fixação da pena, o juiz deverá considerar, então, aí no caso, a natureza e a quantidade da droga, entre outros elementos previstos em lei, letra C, portanto, previsto aí no artigo 42 da Lei de Droga, que determina ação especial, considera, então, a natureza, a quantidade de droga, são critérios, portanto, prevalecem sobre partes das circunstâncias judiciais do Código Penal, tá bom? Letra C, portanto, é a resposta da 8. 9, vamos para 9. Na 9 traz o seguinte: financiamento do tráfico. Quem financia ou custeia o tráfico responde pelo crime previsto no artigos A, 35, B, 36, C, 37 ou D, 28. Tempo. Também é letra de lei, né? Letra B, portanto, é a resposta: financiar, custear qualquer crime previsto no artigo 33 e 34 do Código Penal, tá bom? Portanto, aí a resposta é a B. Artigo 36. Questão 10. Informante. Colaborar como informante de grupo destinado ao tráfico caracteriza uso de drogas, associação para o tráfico, colaboração como informante, artigo 37, ou organização criminosa. E aí, responde por quê? Letra C, colaboração como informante. Artigo 37, a gente acaba trazendo lá em cima, né, já a resposta. Se você observar, pior que agora eu estou vendo. Gente, a resposta está lá já. Eu estou trazendo as respostas. Questão 11, vamos aqui para 11, né? Questão 11. A 11 diz o seguinte: o tráfico de droga é considerado crime de dano, crime de perigo abstrato, crime culposo ou crime omissivo? E aí? Resposta, tempo para resposta. Resposta letra B, não é necessário demonstrar lesão concreta à saúde pública. O perigo é presumido pela lei, tá bom? Então a resposta é a letra B, tá bom? 12, tentativa.
É possível tentativa no tráfico? A. Nunca. B. Apenas quando houver venda. C. Sim, quando a execução é interrompida antes da consumação. Ou D. Apenas no tráfico internacional. E aí? Qual é? Tempo. É possível tentativa? Não, sim, nunca, apenas. Em que situação? Sim, a resposta. A letra C. A tentativa é admitida em determinadas modalidades do artigo 33, desde que a execução seja interrompida por circunstância alheia à vontade do agente. Então, sim, a tentativa, sim, tá bom? Letra C da 12 é a resposta. Questão 13. Bom, o agente que mantém laboratório clandestino para a fabricação de droga pode responder: A. Apenas pelo artigo 33. B. Apenas pelo artigo 34. C. Pelos artigos 33 e 34, conforme o caso concreto e a autonomia das condutas. Ou D. Apenas pelo Código Penal. E aí? Resposta letra C, o artigo 34. Bom, ele traz, pune a posse de maquinário, instrumentos ou insumo destinado à fabricação de droga. Dependendo da circunstância, pode haver o concurso de crime, tá bom? Resposta aí, no caso, é a letra da 13, é a letra C de casa. A questão 14. Prisão em flagrante. A prisão em flagrante, vamos lá. É possível prisão em flagrante pelos crimes de tráfico? A. Não. B. Apenas com mandato judicial. C. Sim. Ou D. Apenas durante o dia. E aí? O que você me diz? Tempo? Que situação aí pode acontecer? Resposta certa, sim, pode sim, tá? O tráfico é, em regra, um crime permanente, em modalidade como guardar, transportar, trazer consigo droga, admitir-se prisão em flagrante, sim, enquanto perdurar a situação ilícita por se tratar de um crime permanente, tá bom? Observadas as garantias constitucionais, então, sim, há sim a prisão em flagrante. 15 e última, a última questão aqui, a gente vai trazer então a 15, falando da diferença entre usuário e traficante, tá? Para diferenciar o usuário do traficante, o juiz poderá considerar apenas a quantidade da droga, apenas a confissão, natureza e quantidade de droga legal, condição de ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente, ou D, somente o local da prisão. Tempo! E aí? Qual é o critério usado aí pelo juiz? Como ele diferencia o usuário do traficante? Resposta letra C, o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.346 de 2006 determina que o juiz considera um conjunto de elementos para distinguir o consumo pessoal do tráfico, a quantidade da droga, isoladamente, isoladamente não é o suficiente para definir, mas aí é um conjunto aí, no caso a conduta, no caso conforme previsto a natureza da quantidade da droga, o local, a condição da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedente do agente, portanto, é um dos quesitos, são os quesitos que o juiz considera para diferenciar o usuário do traficante, tá bom? Resposta da 15, portanto, letra C. Muito bem, fechamos aqui, vamos para o resumo para fechar, Vamos trazer um resumo rapidamente aqui para você, concurseiro, do tráfico de drogas, Vamos falar então, típicos tráfico de droga, artigo 33, associação para o tráfico, artigo 35, financiamento do tráfico, 36, colaboração como informante, 37, posse para o consumo, artigo 28, tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, pena do tráfico, reclusão de 5 a 15 anos mais multa. Critérios para diferenciar usuário de traficante, previsto lá no artigo 28 e
do artigo 28, parágrafo 2º, critérios especiais para dedosimetria, artigo 43, lei de droga. Você pode dar uma lida lá na lei de droga para conferir aí, tá bom? Assuntos aí, concurso aí cobrado nos concursos nas áreas militares, policiais, tribunais, magistratura, defensoria, Ministério Público, exames da ordem, são critérios, né, alguns temas cobrados aí nos concursos, nas provas aí, a gente abordou aqui nas nossas questões, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais nos próximos vídeos. Até mais.